Vamos lá então, nono ano, nossa primeira atividade de história. Nós iremos falar agora sobre o iluminismo, não é? Esse movimento cultural, científico, filosófico que aconteceu na Europa durante os séculos 17 e 18. Então, principalmente ali na França, na Inglaterra, em países europeus. Vamos lá então conhecer o que é o iluminismo. Acompanhe na apostila, o texto está na apostila e nós vamos então conhecer neste momento o iluminismo nono ano. Entre os séculos 17 e 18, um conjunto de ideias gerou transformações que levaram a mudanças profundas nas bases da sociedade do antigo regime. Essas ideias foram chamadas de iluminismo e foi um movimento cultural amplo que se desenvolveu na Europa, principalmente na França e Inglaterra. Os pensadores iluministas valorizavam a razão, a liberdade de pensamento e expressão e o progresso científico. E suas ideias inspiraram a Revolução Francesa e as independências na América. O nome iluminismo é também conhecido como ilustração ou filosofia das luzes e vem da ideia de que a razão ilumina a mente das pessoas. Para os pensadores iluministas, a razão é a capacidade dos seres humanos de conhecer, compreender e julgar. Tinham confiança nessa razão e a certeza de que as pessoas eram capazes de desenvolver a racionalidade. No geral, criticavam o antigo regime em vários aspectos. O antigo regime era o regime em vigor nos reinos monárquicos, nos reinos onde ainda não tinha chegado ainda esse pensamento iluminista, que tinha razão como base de tudo. Essa ideia do antigo regime, então, ela é colocada em xeque, ela é criticada pelos pensadores iluministas. Por exemplo, o absolutismo monárquico, os privilégios da nobreza, a interferência do Estado na economia e na divisão da sociedade em estamento. Qual é essa divisão, professor? Clero, nobreza e demais grupos sociais como os servos que estavam lá na base e tinham que sustentar quem estava no topo, o clero, a nobreza, não é mesmo? A maioria dos pensadores iluministas defendiam a liberdade de expressão, a igualdade jurídica e a divisão dos poderes dentro do Estado, com a intenção de diminuir o autoritarismo e o absolutismo monárquico. Alguns pensadores iluministas. Vamos lá então? Vamos conhecer alguns pensadores iluministas. O John Locke, filósofo inglês que apoiou a Revolução Gloriosa. Para quem não lembra, a Revolução Gloriosa é aquela que tira o poder absolutista do rei na Inglaterra e instala então o parlamentarismo, onde o parlamento e o primeiro-ministro governam junto com o rei, certo? Na Inglaterra. Um dos fundadores do liberalismo político, Locke defendeu que os indivíduos têm, desde que nascem, direito à vida, à liberdade e à propriedade, e o Estado deveria garantir e proteger esses direitos. Outro pensador foi Montesquieu, jurista e pensador francês, que defendeu a separação dos poderes do Estado em executivo, legislativo e judiciário. Para ele, com a divisão dos poderes, por leis, se evitaria os abusos dos governantes e protegeria a liberdade individual. Outro pensador foi Voltaire, filósofo francês que se destacou por suas críticas ao clero católico, à intolerância religiosa e à prepotência dos poderosos. Para ele, os reis deveriam se guiar pela razão, não defendiam a participação do povo no poder, mas defendia sim uma monarquia que garantisse os interesses da sociedade. Outro pensador foi Adam Smith, filósofo e economista escocês, que criticou a interferência excessiva do Estado na vida econômica. Para ele, a economia deveria ser livre no jogo do mercado, conforme a oferta e procura. Por isso é conhecido como precursor das ideias do liberalismo econômico. O enciclopedismo. A Enciclopédia Iluminista foi publicada entre 1751 e 1772, com 35 volumes, mais de 25 mil páginas e mais de 3 mil ilustrações. Seu objetivo era reunir e difundir todos os conhecimentos racionais da arte, ciência e filosofia, e por isso as autoridades da Igreja e do Estado francês a consideraram perigosa e tentaram proibi-la. Foi organizada pelos filósofos Denis Diderot,
e Jianhu. Ok, nono ano? Essa então foi nossa primeira aula de história.